Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6 apenas. O título da mensagem é Reputação. Apocalipse 3, de 1 a 6, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e tens nome de que vives, e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra. E de alguma forma já nos tocou, já nos incomodou, Deus, já nos despertou para algo. Agora, Deus, pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Estamos aqui porque a tua palavra é para nós, ó Deus. Que possamos querer aplicar a tua palavra em nossas vidas. Que cada um ouça a mensagem de forma pessoal, de forma direta. O Senhor dando a aplicação necessária para cada coração e cada mente nesta noite. Nós profetizamos que seremos alcançados pelo poder da tua palavra e ouviremos a tua voz. Fala conosco, me coloca em tuas mãos, ó Espírito Santo de Deus. Nós oramos, nós te pedimos, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Vemos então essa carta à igreja de Sardes, a igreja que estava na cidade de Sardes. O título da mensagem é Reputação, porque nós vivemos, irmãos, como nunca, numa época em busca de reputação, de reconhecimento, de fama, de aprovação humana. Hoje em dia a sociedade ela se move nesse espírito de ter aquela reputação, seguidores, quanto mais seguidores melhor, quanto mais pessoas admirando melhor. E todos, sem exceção, procuram sempre a melhor foto, a Photoshop, vai lá o trabalho. Eu quero uma melhor foto onde talvez as minhas deficiências não apareçam. Talvez aquela parte que eu não gosto do meu rosto, eu quero ocultar, eu não quero mostrar. Dizem que nós temos um lado melhor para a foto, o lado mais bonito para a foto, o outro não, o ângulo certo, o ângulo errado. Desculpe, errado. E todos tentam colocar os melhores momentos da vida, né? Porque é normal, é natural, é até humano, nós queremos a aprovação humana, uma reputação baseada naquilo que nós mostramos. E nós estamos sempre em busca, infelizmente, a maioria do que as pessoas vão pensar ou falar sobre nós. Às vezes tem pessoas que se movem, que vivem uma vida inteira preocupados com o que as pessoas vão achar ou vão pensar sobre elas. Mas a grande dificuldade que o Senhor encontrou em Sardes é que eles estavam construindo uma reputação falsa e não verdadeira. Eles estavam vivendo a chamada aparência. Eles tinham um nome, eles tinham a fama, eles tinham a reputação. Versículo 3, parte B diz, ou melhor,
o 1, parte B. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sardes vivia e mantinha uma falsa reputação. Sardes era uma igreja estabelecida em aparência, em fama. É aquele crente que talvez no momento quer se parecer forte, mas vive em derrota. Aquele momento, aquele crente talvez que esteja sorrindo, mas vive numa profunda tristeza e entrega ao desânimo. Você tem um nome que vive. Você está bem na foto. As suas deficiências não estão aparecendo nas redes sociais. Não, os teus amigos mais íntimos não sabem dos teus problemas. Porque se há uma contrapartida que hoje em dia está mais difícil, nós abrimos o coração encontrar pessoas que a gente possa realmente abrir o coração, isso é uma verdade. Mas eu quero te dizer, Deus sempre vai levantar pessoas para que você possa falar, para que você não fique de aparência. Então aquela pessoa que sorri, mas vive em tristeza, entrega ao desânimo. É aquela família que você encontra lá nas redes sociais, e agora falando de redes sociais, mas às vezes na aparência do relacionamento, a love you, mas dentro de casa é uma guerra. Você talvez seja aquela pessoa que diz que ama, mas não esteja amando alguém, ou o seu relacionamento, ou da sua convivência. Mas existe uma falsa reputação, uma falsa aparência, pior do que todas essas. Pior do que as humanas, pior do que as emocionais, pior do que na situação financeira. E também tem aqueles que estão numa luta em casa, mas não tem coragem de falar com ninguém. Tem uma necessidade financeira, mas não tem coragem de falar. Mas pior do que todas essas falsas reputações, Sardes vivia a pior de todas, a espiritual. Quantos irmãos? Quantos sabem que já morreram por dentro e continuam com a aparência de vivo? Quantos não entendem, já perceberam que se perderam pelo caminho, mas vivem como se estivesse? Você, em alguma área da tua vida espiritual, você pode talvez identificar alguma falsa reputação no âmbito espiritual. Você já foi, você já teve, você já viveu. Sardes também já foi, já tinha vivido, mas morre e continua com a aparência de que vive. Você conseguia confiar numa promessa e hoje não confia mais e vive aparentemente como se confiasse. Irmãos, a ausência nos cultos de oração nos mostram isso. É uma morte porque as pessoas não creem mais nem nas promessas que Deus tem. A ausência na igreja é uma prova de morte incontestável. Ninguém que é vivo não valoriza a casa de Deus. Embora tenham aparência de vivos, embora mostrem que sejam vivos, embora possam até trabalhar na igreja, porém estão mortos. Eles não têm eles tinham perdido a visão, a fé. Mas às vezes é difícil você reconhecer só com muita coragem pelo poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo te capacitando e você sendo corajoso e dizer: eu preciso, eu não estou mais vivendo naquela área. Eu não estou mais igual como eu era. Eu não tenho mais a visão, a fé que eu tinha.
Primeira coisa, Satanás ele quer que você não assuma alguma área de morte e que você continue fingindo. Que você continue de aparência. Que eu continue de aparência, mostrando que eu estou ótimo. Com certeza Sardes, a igreja de Sardes um dia tinha tido vida. Mas ela morre espiritualmente e começa a disfarçar. Vida para todos. Não sabemos o tamanho da igreja, não sabemos a quantidade de pessoas que estavam, mas não é sobre isso que a carta fala. É sobre vida espiritual com Deus. E Sardes então não conseguia enganar aos homens, a população da cidade. Sardes conseguia enganar o irmão do lado, o irmão da frente, o irmão de trás, quem estava naquela igreja. Mas a segunda parte, um pouco mais, a primeira parte, melhor dizendo, o versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que quem tem o Espírito de Deus diz: conheço as tuas obras. Nós podemos enganar a todos, mas ao que tem os 7 Espíritos de Deus, nós não enganamos. Nós podemos ser famosos, podemos ser conhecidos por homens, e quando o Senhor diz: eu conheço, você tem um nome que está vivo, mas você está morto, você não buscou em vida. Qual foi o grande problema da igreja de Sardes? É não buscar vida. Crente, se você não buscar a vida em Deus, você vai morrer. Você não buscar o avivamento da tua fé, o avivamento do teu coração diante de Deus, você vai se apagar e vai morrer e você não vai nem perceber. Tem crente que parece que ainda não percebeu o real estado que vive. Porque o Senhor diz: olha, você tem fama, mas aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, são os 7 atributos de Deus que diz lá em Isaías, esse que tem esse discernimento, esse conhecimento, eu conheço as tuas obras. Você pode estar sendo aprovado por homens, mas está sendo reprovado por Deus. Você pode estar sendo aprovado por quem te conhece, mas o Senhor não está te aprovando. O Senhor está falando com Sardes. O problema não é ter morrido. O problema de Sardes era continuar com a fama de vida. Meu Deus. Porque o que morre, Jesus ressuscita. Mas o que finge que está vivo, não tem como ressuscitar. A nossa dificuldade, às vezes, nesses posicionamentos, irmãos, de querer continuar vivendo de estações anteriores, de experiências com Deus anteriores, de momentos com Deus anteriores, e assim a vida vai passando e nós não percebemos. A dificuldade de Sardes não é porque ela tinha morrido, é porque ela continuava com a fama de vida. Você se permite ser conhecido como você está? Ou você prefere uma falsa aparência? Você se permite, principalmente diante do Senhor, buscando em Deus, mostrar suas necessidades? Ou você é aquele que se esconde atrás de ditados cristãos, de crentes, e você se permite então ser conhecido de uma forma totalmente contrária
ao que você é, ao que você vive no momento. A dificuldade de Sardes não é porque estava morta. Grava isso. É que tens nome de que vives e estás morto. E no versículo 2 o Senhor continua falando: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Consolida o resto que ainda não morreu, ainda tem esperança. Você pode assumir um posicionamento de sinceridade, de reconhecer as suas deficiências, as suas necessidades diante de Deus, e não vai morrer o que ainda falta morrer. Sabe, se você continuar negando a tua realidade, seja em que área for, se você continuar querendo esconder a tua real necessidade da minha presença, consolida o resto que estava para morrer. Muda, ainda dá tempo, irmãos, enquanto estamos vivos, nós temos oportunidade de mudança. Por que entrar por caminhos errados e não querer sair deles? Por que entrar por caminhos que não agradam a Deus em qualquer área e não querer sair desses caminhos? Sabe, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque também ia morrer se continuasse da mesma forma. Porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Versículo 3, parte A. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Você entende que nessa igreja havia profecia? Nessa igreja havia pregação de palavra? Mas o problema às vezes não está na igreja, está em nós. Não é sobre igreja, irmãos. Todas as igrejas têm pessoas de todos os tipos. Não é sobre igreja. Olha, Sardes, você tem recebido e ouvido. Não faltava palavra para Sardes. Não faltava profecia para Sardes. Porque Deus é fiel. Deus supre a necessidade de alguma forma da igreja. Ele levanta os ministérios para o ajuste do corpo, para o crescimento do corpo. Mas não adianta você receber, você ouvir, se você não guardar e não se arrepender. A dificuldade da igreja do século XXI não é conhecer, é obedecer. Conhecer, você já conhece. Você já sabe o que Deus quer da tua vida. Eu já sei o que Deus quer da minha vida. Mas olha, lembra-te, pois, do que você tem recebido. E Deus não mente. Igreja, você tem recebido. Você tem ouvido. O que você faz com a palavra que você ouve, com as palavras proféticas, com as mensagens? Guarda e arrepende, porque isso vai fazer você sair do ambiente de reputação falsa, de aparência. Aí você vai ser conhecido pelas pessoas, porque pelo Senhor você já é da forma exatamente que você é ou que você está. Parte B diz: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Irmãos, o Senhor tem uma palavra tão maravilhosa para nós de vir buscar a igreja, de vir arrebatar a igreja para levar para a eternidade, para o céu. Mas que Jesus está falando aqui com essa igreja, que ele viria contra a igreja. Não é para receber a igreja. Senão eu virei contra ti.
Se você não abandonar, se não vigiar, eu virei como ladrão. Ou seja, você não vai conhecer o dia e a hora em que o Senhor virá contra ti. No arrebatamento, irmão, não vai ter quase prontos. Os quase prontos vão quase subir, mas não vão subir. Então o que Jesus está falando aqui, olha, tem um tempo, porque eu não quero te pegar, te encontrar, melhor dizendo, desprevenido, de aparência. É tempo de nós nos colocarmos diante do Senhor com o coração sincero e nos mostrarmos a Ele. Senhor, eu preciso disso, disso, disso. Eu não quero mais ter aquela aparência, eu não quero mais fazer um Photoshop espiritual, porque não existe. Deus conhece exatamente o teu estado espiritual, o meu estado espiritual. Deus sabe exatamente quanto azeite tem no teu coração. Deus sabe exatamente qual a quantidade de palavra de Deus que você carrega no teu coração. O Senhor sabe exatamente o peso da glória que você carrega dentro de você. Mas olha, arrepende para que eu não te encontre, para que eu não venha como ladrão, e você não conhecerá de modo algum em que hora eu virei contra ti. Veja como Deus abomina falsas reputações, aparências, seja ela em que área for. E no versículo 4 o Senhor continua dizendo: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Irmãos, sempre existe. Amém. Não generaliza. Todo mundo vive de aparência. Não, todo mundo não. Sempre tem os reais. Sempre estão os fiéis que não se dobram a Baal. Sempre tem os crentes que querem verdadeiramente o céu. Então não tiram um grupo ou qualquer lugar por alguns, ou talvez por você mesmo. Não, olha, existem uns poucos, ainda são poucos. Porque esse avanço do Evangelho, milhões e milhões de pessoas se dizem cristãos. Quando a Bíblia diz que é um pequeno rebanho. Mas como assim? Eu tenho milhões nas estatísticas, nas pesquisas, e Jesus chama de pequeno rebanho, irmãos, porque a verdadeira igreja só Jesus conhece. A igreja que vai ser arrebatada só Jesus conhece. Não é quem tem carteira de membro, não é quem vem para a igreja domingo à noite ou não vem. É a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo que vai subir. Esses o Senhor conhece. E eles são umas poucas pessoas. Quero dizer então, irmãos, que o ambiente não te define. Não viva conforme o ambiente que você vive. Seja um Daniel, seja um José. Daniel não se influenciou pela Babilônia. José não se entregou ao Egito. Ei, seja uma dessas poucas pessoas que andarão em sinceridade. Uma pessoa que Deus possa confiar. Já pensou nisso? Que Deus possa te entregar talentos e dons. Deus, eu quero talentos, eu quero dons. Ele pode confiar em você. Você vai usar. Você vai aplicar infidelidade diante dele. Então tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Aqui também está nos ensinando, irmãos, que nem todos que estão na igreja são crentes. Tem um pequeno rebanho. E nós estamos lutando para fazer parte desse pequeno rebanho. Dessa porta estreita que você tem que se apertar, você tem que chorar, você tem que buscar em Deus, jejuar para você conseguir entrar. Porque a palavra diz o quê?
A porta larga, é extensa, e muitos entram por ela. Então o ambiente sempre existe, mas o ambiente não pode nos definir. Ah, se Sardes todo mundo vive de aparência, eu não vou viver. Tenho poucas pessoas que andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A palavra do Senhor diz que elas são perfeitas, são santas? Não. Mas que elas não contaminam as suas vestiduras e que elas andarão de branco junto com o Senhor. Sempre vai existir. Nunca permita que o ambiente te defina. Você faz o ambiente, não o ambiente te faz. Versículo 5, estamos caminhando para o final, diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, o vencedor será se vestido de vestidura branca. Então, não somos nós que nos vestimos. Roupas espirituais são conquistadas, são buscadas em Deus, para vivermos uma vida de sinceridade diante de Deus. E o Senhor nos faz aqui uma observação: e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, que é o livro da salvação. Se Jesus disse que ele não apagaria o nome do livro da vida, quer dizer que o nome pode ser apagado. Que não existe uma vez salvo para sempre salvo. Você pode ter sido salvo hoje, ontem, e hoje está indo para o inferno. Eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Então tem como apagar. Não existe salvo para sempre. Salvação, você é salvo e você tem que permanecer salvo. Isso é uma questão de inteligência espiritual. Eu não vou apagar o teu nome. Se eu consigo apagar, é porque é uma possibilidade de exclusão, de retirada do nome. Então, talvez o perigo de Sardes seja o perigo de muitos de nós, que começou a viver uma vida de uma falsa reputação, porque já se achava salvo. Eu realmente um dia já aceitei Jesus. Um dia eu já deixei aquele pecado maior que eu cometia. Um dia realmente eu já me filiei a uma igreja, já me batizei nas águas, talvez eu dê ofertas, talvez eu entregue o dízimo. Então eu já sou salvo. Isso não te garante nada. Meu Deus! Jesus disse: olha, eu não vou apagar o nome do livro da vida. Então é possível. Não existe predestinados para o inferno nem para o céu. Quem escolhe o caminho somos nós. Não existe salvação por tabela. Não existe salvação por engano ou por bondade. De modo nenhum eu vou apagar o teu nome do livro da vida. Então o nome pode ser apagado. Pelo contrário, olha como Deus é maravilhoso. Eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Você quer ter o seu nome confessado por Jesus diante de Deus e dos anjos? Você ser chamado de fiel. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Servo bom e fiel. Irmãos, isso são só para aqueles que não vivem de uma falsa reputação. Entenda que há estações. E você pode não estar vivendo, ou você poderá não viver, em algum momento da sua vida, a melhor estação possível. Mas se mantenha diante do Senhor, na sua sinceridade diante de Deus.
Não tente se apresentar ao Senhor como a nossa carne às vezes deseja, mostrando uma coisa e sentindo outra. Porque o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. Não é para publicar no YouTube, não é para publicar em qualquer rede social, não é para viralizar a tua situação. É diante do Senhor. Se Sade chegasse diante do Senhor e diz: Senhor, nessa área eu estou morto. Nessa área eu preciso receber vida. Nessa área eu preciso ser vivificado. Sade seria. Temos exemplo claro aqui de uma igreja que tem dois grupos. Uma que assume seu real estado e vive em vitória, vive de fé em fé, de glória em glória. E a outra que prefere viver de aparência. Em qual grupo nós estamos? Não permita de forma alguma fazer parte daqueles que têm fama e não são. Se você foi, voltará a ser. Se você foi, você pode voltar a ser. Se você ainda não é, busque o que fazer. A dificuldade nós entendemos que às vezes é de querer fazer por conta própria. Não, eu vou resolver, eu vou dar jeito, isso vai passar. Melhor é buscar no Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser uma dessas poucas pessoas que não contaminaram as suas vidas, que não se entregaram como a maioria. Eu não sei, porque a maioria faz, eu também vou fazer, eu também vou ser. Mas eu quero andar com as vestiduras brancas. Eu quero andar de branco com o Senhor. Eu quero realmente que o meu nome não seja apagado do livro da vida. Eu conheço muita gente. 47 anos não são 47 dias. Muita gente. Você jamais poderia pensar vê-las fora da igreja. Mas estão na casa de Deus, começa uma brechinha, um desânimozinho, uma faltinha. Eu conheço histórico, irmãos. É vida, é experiência. Uma concessão, não da Light ou da Águas do Rio, mas uma concessão ao pecado. Uma coisinha vai entrando, vai entrando. Quando você vê, o nome foi apagado do livro da vida. E muitos, como diz a palavra, se tornam até piores do que eram. Piores. Por quê? Porque conhecem. Foi o Senhor, era o Senhor que desejava apagar o nome de alguém do livro da vida? De jeito nenhum. São consequências nossas, são decisões nossas, decisões atuais que definem o futuro que passaremos na eternidade. Então hoje todos nós podemos pensar: Senhor, tem alguma área que está morta? Eu preciso me posicionar para que volte a ter vida. Preciso parar de esconder. Preciso parar de enfrentar. De não enfrentar. Eu preciso me posicionar. O grande erro de Sade não foi morrer. Foi continuar como se estivesse vivo. E Deus sabe, irmãos, o que nós podemos ter deixado pelo caminho e não agradou Ele. Vamos ficar de pé?
pode meditar nessa noite. Tem alguma reputação falsa? Não, você não precisa mostrar para homens, mas escancara diante de Deus. Fala abertamente. Você não pode ouvir do Senhor nessa noite: o que queres que eu te faça? Ou você continuar dizendo: está tudo bem, eu vou convivendo com isso. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia de nós. Porque às vezes nós mesmos estamos enganados. Isso é tão profundo. Às vezes o Espírito Santo nos fala coisas que nos surpreendem. Talvez nessa noite você entrou nesse ambiente. O Senhor te mostrar algo que você não estava nem vendo mais. Você tinha esquecido ou tentado esquecer. Não, mas Deus não é um Deus que engaveta planos, que muda projetos. Não, em nome de Jesus. Faz a sua oração silenciosa diante do Senhor. Se coloca diante do Senhor. Diz: Deus, mostra-me. Mostra-nos, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Fala, Espírito Santo, que só o Senhor conhece. Esquadrinha o nosso coração, a nossa mente, nosso interior. Vê se em nós algum caminho que morreu. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, retornar ao caminho nessa noite. Queremos voltar ao centro da Tua vontade. Queremos voltar ao campo de batalha que o Senhor tem para cada um de nós. A vida do crente é no campo de batalha, não é no descanso. Queremos nos posicionar com a Tua armadura nessa noite. Em nome de Jesus, põe a Tua armadura sobre cada vida nessa noite. Deus te chama para guerrear, para enfrentar, para lutar espiritualmente. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue, é contra principados, potestades nas regiões celestiais que já foram vencidos na cruz. Mas você tem que determinar na terra. Você tem que tomar posse da autoridade que Jesus já te deu. Você tem que talvez chegar na tua casa e dizer: Satanás, inimigo, esse lugar é muito pequeno para nós dois. Sai você em nome de Jesus. Na minha vida financeira, sai em nome de Jesus. Nas minhas emoções, sai você em nome de Jesus. Irmãos, o lugar é muito pequeno, não dá para você e para inimigo. Se posiciona. Oh, Senhor da glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Não nos deixe acreditar na falsa ideia que salvas para sempre. Salvação é vida, salvação é conquista, salvação é oração, é clamor, é busca, é palavra de Deus. Se você não tem no seu dia a dia, você precisa sair correndo urgentemente. Fala conosco, Deus. A semente foi plantada. A semente foi plantada no nosso coração, no meu também. Que haja vida. Que haja vida, que haja vida. Se alguma área está morta, que venha viver a partir de agora, em nome de Jesus. Se alguma área se perdeu pelo caminho, volte a viver em nome de Jesus. Nós clamamos o mundo espiritual, que haja vida. Porque nós pedimos ao Deus da vida, ao dono da vida, aquele que sopra o fôlego de vida, aquele que diz haja e acontece, aquele que diz o haja e as coisas que não existem passam a existir. Em nome de Jesus nós submetemos, ó Deus, a tua palavra. Nós entendemos a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.